Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, domingo de Ramos, tema da nossa escola dominical. Vamos falar dessa data, na verdade, desse momento muito importante para nós cristãos, porque marca o início da chamada Semana Santa, Uma semana para nós relembrarmos, nos prepararmos para aquele que foi o maior feito, que é o Senhor ter se despido da sua glória, se entregado, morrido em nosso lugar para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos ser santificados, ter vida com abundância. Bom, o texto do nosso estudo de hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Diz assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, paravam no povoado de Betifagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde, está montado num jumento e num jumentinho filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta, o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e o povo perguntava: Quem é ele? A multidão respondia: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém? Esse é o nosso texto. Bem, antes de a gente estar começando a falar, eu queria deixar um convite para que você lesse os demais versículos. Por quê? O Domingo de Ramos, como eu disse, ele marca o início da Semana Santa. Ou seja, ele marca o momento final do ministério público de Jesus. E a gente vai ver uma série de acontecimentos que antecedem a crucificação e que vai até servir de base para a gente entender o porquê dessa entrada. Bom, para a gente iniciar, fica a pergunta: Jesus ele pregou em tantos lugares, por que na semana que antecedeu a sua morte foi necessária essa entrada em Jerusalém? O que significou esse dia? O que significou essa entrada triunfal? Para isso a gente precisa entender um pouquinho o contexto da época. A gente sabe que os judeus estavam sendo dominados pelo Império Romano. E eles tinham uma prática. Os romanos, eles costumavam fazer procissões, ou seja, os chefes dos romanos, eles tinham o hábito de entrar em cavalos, nas bigas, que eram carros especiais, com arautos à sua frente, proclamando que aqueles chefes estavam chegando, com todo um aparato militar, um aparato fortemente ali para estar protegendo. E esses chefes romanos, eles iam para poder estar fazendo as suas ofertas no templo. E aí vem Jesus, Vem Jesus entrando em Jerusalém, que era um centro de poder político e religioso, isso a gente precisa levar em conta, montado num jumentinho. E há várias coisas para a gente se aprender nessa passagem. A primeira dela é que, na verdade, essa entrada de Jesus seria uma paródia, por assim dizer, da entrada dos romanos. Porque Jesus vem em completa oposição a tudo aquilo que eles faziam. Os chefes romanos, eles eram aclamados pela elite. Por um lado, com todo aquele aparato militar que eles chegavam até Jerusalém, eles eram bem recebidos pela elite, temido pelo povo.
E Jesus, quando a gente vê aqui, ele é recebido pelos peregrinos, porque era época de Páscoa, né? Antecedia a Páscoa, muitas pessoas estavam chegando a Jerusalém. E Jesus, ele veio montado num jumentinho, fazendo justamente uma oposição aos cavalos de guerra dos soldados romanos. Jesus não foi recebido pela elite, nem pelos líderes religiosos. E, como eu disse, os romanos eles iam para oferecer os seus sacrifícios no templo. Jesus veio para purificar o templo. Por isso fica o convite para ler os demais versículos, né? E quando a gente começa a prestar um pouco mais atenção nos versículos que nós lemos, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho um por um, a gente vê algo que não é muito, vamos colocar assim, visível em outros textos. A gente vê Jesus, nesse texto aqui, sendo muito específico nas instruções, né? A gente não costuma ver essas instruções detalhadas. Se a gente voltar aqui no versículo 2 em diante, a gente vai ver que Jesus ele dá instruções detalhadas sobre o jumentinho, o lugar em que encontraria o animal, a condição que estaria, o que dizer de possíveis objeções e o que fazer depois. Ainda tem mais dois aspectos que a gente precisa frisar. Isso não está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 2. Jesus, no Evangelho de Marcos, o autor ele mostra que Jesus diz que era um animal que ninguém havia montado. Isso dá a entender que era um animal oferecido ao Senhor. E ainda mais, ele diz que caso alguém perguntasse, era para dizer, o Senhor precisa deles. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E aí fica a pergunta, mas o que tem a ver? Por que Jesus vem em oposição à entrada dos romanos? O que diferencia? Por que ele escolheu elementos humildes? Por que ele veio em humildade? E aí a gente precisa entender por que os romanos vinham, não só os romanos, mas vamos colocar, Jerusalém viveu vários momentos de dominação e ela viu várias entradas de reis e de chefes. O que se celebrava com aquela entrada romana? Os romanos, quando eles chegavam com todo aquele aparato, eles estavam celebrando o cativeiro. Eles estavam celebrando a escravidão. Jesus, ao contrário, né? Jesus escolhe o que é régio, né? Ele escolhe o comum, ele escolhe o ridicularizado, mas que é libertador. Jesus, como eu disse, quando vem para purificar o templo, ele vem justamente trazendo essa noção da libertação. Ele vem em humildade para mostrar ao povo para sair do cativeiro. E aí a gente tem que levar em conta mais uma questão no contexto que eles viviam. Nós sabemos que eles esperavam por um Messias. E qual era a expectativa de Messias do povo judeu? Que ele chegasse com um grande exército, num carro de guerra muito bom, melhor do que os dos romanos, e que viesse e que libertasse aquele povo da dominação. Só que nós sabemos que Jesus veio para algo muito maior. Jesus veio não para uma libertação de um momento de um império terreno. Jesus veio para nos libertar do poder do pecado e da morte, que é algo muito maior do que um império passageiro. O império romano caiu, o império romano passou, mas o cativeiro imposto por Satanás é algo que, depois que o pecado entrou, se tornou contínuo na vida daqueles que não conhecem a luz, que não conhecem Jesus, que não conhecem a verdade que liberta. Então, é interessante como Jesus ele veio para mostrar que ele era o cumprimento da promessa. Ele veio cumprindo a palavra, porque a expectativa do povo judeu estava errada a respeito do Messias. E aqui fica o primeiro ponto para a nossa reflexão. Qual é a expectativa que você tem a respeito de Jesus? Qual é